intitulado Um Estudo sobre as Obras Clássicas de Viagens e Aventuras. O tema já me acompanha há algum tempo, porque fui leitora, do Júlio Verne na juventude. O meu contato maior com essas obras clássicas aconteceu na época em que eu fui editora, de livros para crianças e jovens. Mas quando eu pensei neste livro, eu pensei justamente em dar para o leitor e, sobretudo, o educador, uma visão diferente do que seria essa leitura dos clássicos. É por isso que, ao final de cada capítulo, tem um capítulo do livro que está sendo analisado, estudado na íntegra, para que o professor ou o leitor entre em contato com o texto não adaptado. E a ideia é justamente que a partir dessa amostragem, desse capítulo, ele fique com uma vontade danada de ler o livro na íntegra. Porque é importante, mesmo que você vá trabalhar com um menino uma adaptação, é fundamental conhecer a obra na inteireza. Para mim foi interessante fazer esse percurso, porque foi uma viagem dentro da história de cada um desses países, porque eu tive que realmente me debruçar sobre a história da Irlanda, sobre a história da França, sobre a história da Inglaterra, sobre a história da Escócia, sobre a história dos Estados Unidos, porque são 5 autores e os 5 países contemplados aqui. Então o professor, o leitor, vai ter um pouco da história de cada um desses países. No momento em que a gente está trabalhando tanto, é importante da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade. Se eu compreendo a produção dentro de um contexto histórico, de um contexto político, eu posso, por exemplo, dar uma aula de literatura junto com o professor de história, ou dar uma aula de história junto com o professor de literatura, ou pegar as imagens do livro, que são ilustrações, e trabalhar com o professor de arte, ou se eu estou trabalhando com o Júlio Verne, que todos sabemos que tem um pé forte na ciência, no campo da ciência, a gente pode pegar o Júlio Verne e trabalhar junto com o professor de ciências. Então eu só acredito mesmo na educação que caminha para a interdisciplinaridade. Então, se eu posso contribuir de alguma maneira para a formação desse educador, desse bibliotecário, desse pai, dessa mãe que faz um trabalho educativo permanente, eu acho que seria dessa maneira, tentando quebrar as barreiras das disciplinas. E esse livro ele permite que o professor ou o educador, para a gente falar de uma maneira mais abrangente, faça essa grande viagem pelo conhecimento.